Olá, muito boa tarde. Em cada quarta-feira, este programa da Igreja Católica, no espaço interreligioso, com emissão no Serviço Público de Televisão, dá continuidade ao CIS, um projeto de formação de adolescentes e jovens que tem por objetivo principal a preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Assim, nos próximos minutos, os autores do CIS apresentam os conteúdos desse itinerário rumo à JMJ Lisboa 2023. Olá, boa tarde. Eu sou a irmã Isabel Martins, do projeto CIS Aprender a Dizer Sim. Olá, boa tarde, Veríssimo, então. Olá, eu sou a Júlia. Eu sou a Máxima, olá. Nós estamos aqui, à quarta-feira, a fazer o percurso da etapa 5 do projeto, que reflete sobre o tema da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu em Denver em 1993 e que foi Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um dos símbolos principais da jornada é a cruz e, por isso, em cada semana, nós trazemos aqui palavras que nos ajudam a aprofundar o sentido da cruz para nós, os cristãos. E esta semana é a Máxima que nos dá essa ajuda. Na cruz de Cristo está todo o amor de Deus e a sua imensa misericórdia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na semana passada, nós refletimos aqui sobre o tema da dignidade humana e esta semana entramos no encontro Interpretar, que tem a Palavra de Deus como centro. E vamos refletir sobre a primeira página da Bíblia, que é o poema da criação. Hoje fazemos uma introdução a esse texto que nos irá ajudar, durante a qual iremos tratar alguns conteúdos que estão em relação com temas tratados nas disciplinas de História, de Ciências da Natureza e de Educação Moral e Religiosa Católica. Vamos então começar. Vocês lembram-se, na semana passada, quando fizemos o jogo do Digninómetro, vocês gostaram muito daquela fotografia em que tinha um grupo de amigos? Sim, eu até comentei que tinha imensas saudades deles. Como é que eu me podia esquecer, não é mesmo? Olha, algum de vocês nos gostava de falar um pouco de uma das vossas amizades? Eu posso falar. O meu melhor amigo chama-se Pedro e nós fazemos um monte de, coisas imbecis juntos, eu não sei como dizer. Eu conheci-o no 7º ano e até agora ele tem sido tipo um melhor amigo para mim, ele está sempre lá quando eu preciso de ajuda, por isso é bom. E uma coisa engraçada é que, como ele é substancialmente mais pequeno do que eu, ou seja, quando ele quiser olhar para mim, tem que olhar para cima, o que é engraçado. Muito bem, que giro. Nós até poderíamos fazer uma investigação sobre a amizade, por exemplo, usando os saberes que vocês têm adquirido na escola, sei lá. Se pensarmos em conhecimentos, por exemplo, de inglês, o que é que poderíamos aqui ajudar? Bem, inglês, línguas, acho que podíamos escrever um poema em inglês, claro. Um poema em inglês, claro, sobre a amizade. E, por exemplo, a matemática. Será que também ajudava aqui? Bem, a matemática podemos ver a média de mensagens diárias que enviamos aos amigos. Será uma média bem alta, acho eu, não é? Bem alta. Estão a ver, tão giro. Nós estamos aqui sempre a falar da amizade, mas a amizade está sempre cá, mas estamos a olhar a amizade de diferentes perspectivas. Mas nós até poderemos fazer outras perguntas, por exemplo, quando é que começou a amizade? Tu estavas a dizer que a tua amizade com o Pedro começou no 7º ano. A minha amizade com a minha melhor amiga da adolescência também começou no 7º ano. E começou porque íamos juntas para a escola, no mesmo autocarro. Estamos a ver o quando, o como, mas também podíamos perguntar o porquê da amizade. Ou então o para quê? Para que serve a amizade? O que é que acham? Para nos sentirmos com alguém, para não estarmos sempre sozinhos. E também para termos alguém com quem partilhar. Pois, há coisas que nós não partilhamos com os nossos pais, só partilhamos com os nossos amigos. Até porque passamos mais tempo com os amigos na escola do que com os pais em casa, por isso.
É bem verdade. Estão a ver como, fazendo perguntas, nós vamos aprofundando esta realidade. E, na verdade, nós, os seres humanos, somos uns seres perguntadores. Nós gostamos muito de fazer perguntas. E há perguntas que atravessam todos os tempos, todas as civilizações, todas as línguas e povos, como, por exemplo, de onde viemos? Onde estamos? Quem somos nós? E às vezes essas perguntas surgem quando a gente observa o céu estrelado numa noite límpida, que é tão bonito. Eu gosto de ver as estrelas. Quando olho para o céu, sinto que está alguém lá em cima a olhar por mim. Eu acho que existe um mundo tão grande e nós não conhecemos quase nada. O universo é tão grande. Sim, eu também gosto muito de olhar o céu estrelado. Quando olho assim para o céu estrelado, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, particularmente quando era pequena, ou à porta da casa dos meus avós, quando eu olho o céu estrelado, eu penso assim, quem somos nós no meio disto tudo? Este ser humano capaz de amar, capaz de se conseguir relacionar com outras pessoas. Capaz de pensar. Que também escuta. que também ri, não é? que também chora quando escutamos, que também dança, que canta. Este ser humano fantástico. Quem somos nós? A ciência dá-nos uma grande ajuda. Os cientistas são aquelas pessoas que estão sempre a colocar perguntas e à procura de respostas para responder a essas perguntas. E eles vão-nos dando dados. Não têm dados definitivos, mas vão-nos dizendo o que é que em cada momento é mais aceite. E neste momento o que é mais aceite é que o universo surgiu Há cerca de 15 mil milhões de anos atrás. Há imensas teorias sobre isso, mas a mais aceita é a teoria do Big Bang, que aponta para uma grande explosão inicial. Mas já a espécie humana só surgiu há 5 milhões de anos atrás. Houve vários organismos simples que se desenvolveram e deram origem a várias espécies diferentes, entre elas a vida humana. Mas nós também colocamos outras questões. Por exemplo, porquê é que surgiu o universo? Para que é que surgiu a espécie humana? Para nós cristãos dizemos que é por amor. E para quê? Deus criou o universo e ofereceu ao homem como um projeto de vida que quer construir com ele. Para que o homem viva numa relação harmoniosa com Deus, com os outros e com toda a criação. O poema bíblico da criação dá-nos pistas importantes sobre isto. Qual é o nosso lugar neste mundo? Para que é que Deus nos criou? Quando é que esse texto foi escrito? Olha, foi escrito no século VI a.C. Há 2600 anos. É verdade, é um texto que é muito antigo. E sabem, nessa altura as pessoas não tinham nenhum conhecimentos científicos como nós temos hoje. Não sabiam o que era um cometa, nem um planeta, nem a evolução de uma planta ou de um animal. Mas havia uma coisa que eles sabiam, é que Deus nunca os abandonava, que Deus estava sempre com eles. Vocês conhecem alguns episódios do Antigo Testamento? Eu conheço a história do Sansão e da Dalila, em que lhe cortaram as tranças e ele perdeu as forças. Eu conheço aquela em que Deus ajudou Moisés a tirar o seu povo do Egito para irem para a Terra Prometida. É muito interessante vocês trazerem esses dois episódios. Sansão foi alguém que governou o povo de Deus em nome de Deus. E pelo seu governo, o povo ficou a saber que Deus nunca o abandonava porque o conseguiu libertar dos inimigos. E algo semelhante tinha acontecido antes com Moisés, quando, através de Moisés, Deus tinha retirado o povo do Egito, onde eles eram escravos, e eles ficaram a saber que Deus estava sempre, sempre, sempre com eles. E depois, com o passar dos séculos, eles foram compreendendo no seu interior que se Deus estava sempre com eles, era ainda mais do que aquele que está sempre connosco, mas era o seu Criador. Nós temos origem em Deus. É como nos diz o Papa Francisco, que nós fomos concebidos no coração de Deus. E este é o olhar da fé.
E foi este olhar de fé que aqueles homens e mulheres do século VI a.C. colocaram neste belo poema da criação. O ser humano é criado por amor. É alguém capaz de entrar em comunhão com outras pessoas. O ser humano é tudo isto ao mesmo tempo. É uma espécie que surgiu há cerca de 5 mil milhões de anos, como nós temos aqui do lado esquerdo do nosso quadro, fruto da evolução das espécies, mas é também como nós temos aqui do lado direito, alguém criado por amor, alguém capaz de entrar em comunhão com os outros. É tudo isto ao mesmo tempo. Reparem que há aqui uma linha tracejada, o que significa que tanto os dados da ciência como os dados da Bíblia não são dois campos estanques. Eles dialogam uns com os outros e para conhecer a realidade sobre o ser humano, precisamos de atender a um lado e ao outro, precisamos de olhar para os dois lados e de fazer uma síntese. E os Papas ajudaram-nos a compreender esta realidade. Mas como? Olha, o Papa João Paulo II usou a imagem de um avião. Um avião? Sim, um avião quantas asas tem? 2. E para que é que ele precisa das asas? Para dar estabilidade ao avião para poder voar. E acham que ele pode voar só com uma asa? Não. Nope. O Papa João Paulo II diz-nos que para encontrarmos a verdade sobre a realidade precisamos destas duas asas, da asa da ciência e da asa da fé. Depois, a seguir, o Papa Bento XVI alertou-nos que a asa da fé não pode voar sozinha, precisa também da asa da razão. Nós temos que pensar sobre a fé. Então é por isso nos diários de bordo aparece sempre aquela parte, professamos a nossa fé. Isso mesmo. Nós temos que sistematizar aquilo em que acreditamos. E é nessa parte que o temos estado a fazer. E o Papa Francisco alerta-nos para o facto de a asa da ciência também não pode voar sozinha. Ela precisa da asa da fé. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência não é absoluta. Ou seja, a ciência, o avanço do conhecimento científico tem que servir para também o avanço e o respeito da dignidade de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm dignidade. Mas existem cientistas crentes? Sim, há muitos cristãos que são cientistas, grandes homens de ciência, de toda a história da ciência, foram e são padres, monges, homens e mulheres de igreja. Vocês até sabem que o Vaticano tem no Arizona um telescópio muito grande, onde estão telescópios de outros cientistas e que há muitos cientistas lá que continuam a investigar a origem do universo e a origem da vida. Esse pode ser um bom tema para investigar, se vocês tiverem curiosidade. E vocês lá em casa, se quiserem, também podem investigar sobre isto. Peguem no vosso diário de bordo, voltem a olhar para este esquema que está na página 13, para os quadros que estão na página 12, juntem-se com os vossos grupos, com os vossos catequistas e aprofundem estes temas que são muito importantes. Tivemos aqui uma longa conversa sobre esta temática, não acham? É verdade. Sim. É verdade. Já foi. E agora, não vos apetece dar graças a Deus pela criação? Pode ser. Sim. Olha, sabem, o Salmo 8 da Bíblia dá-nos uma boa ajuda. Vamos rezá-lo? Sim? Sim. Então, vamos abrir as Bíblias e rezar o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é admirável o teu nome em toda a terra. Adorarei a tua majestade sobre os céus. Contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu estabeleceste. Que é o ser humano para te lembrares dele, o filho do homem, para com ele te preocupares. Fizeste dele pouco menos que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Ó Senhor, Senhor nosso, como é admirável o teu nome em toda a terra. E estamos assim a chegar ao final deste terceiro encontro CIS, aqui à quarta-feira. Na próxima semana iremos então avançar para a compreensão mais profunda deste poema da Bíblia. Mas antes disso,
eu acho que a Júlia tem um desafio para fazer a vocês lá em casa. Não é, Júlia? Sim, hoje o desafio que te proponho é seguir a nossa página de Instagram, catequese.lisboa, e aderir ao nosso novo desafio, que é tiras um print à nossa Insta Story e colas com uma foto daquele amigo que tens mesmo saudades. Não te esqueças de o identificar, para que ele possa também fazer o desafio e identificares a nossa página também. Até para a semana! Não te esqueças, até para a semana! Tchau, até para a semana. Tchau, até para a semana. Propostas para a formação de adolescentes e jovens que aconteciam em muitos encontros, na maioria das comunidades cristãs de Portugal, e que, num terceiro trimestre marcado pela contenção social, se realiza neste programa em cada quarta-feira. Agora partilhamos consigo outras histórias de pessoas e organizações que procuram dar resposta aos desafios destes dias. Pela primeira vez na sua história centenária, o santuário não se encherá de peregrinos para celebrar o dia 13 de maio, data da primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar. A informação foi confirmada pelo reitor do Santuário de Fátima. Em causa, a necessidade de colocar a cura diante do culto, mesmo que isso fosse uma exceção ao que marca o recinto da Cova da Iria desde 1917. Em 1917, imediatamente depois da primeira aparição, começaram a acorrer peregrinos e, desde então, nunca mais cessaram as multidões na Cova da Iria. Este ano, porém, por causa da pandemia que nos atinge, não é possível termos as multidões a encher o santuário. Por isso, ao anunciar o modo como decorrerá a peregrinação deste ano sem presença física de peregrinos no santuário, o Sr. Cardeal Dom António Marto falou da dor e da tristeza da alma e do coração por ter de comunicar tal decisão. É com muita dor e tristeza da alma e coração, mas também com o grande sentido de responsabilidade, que neste momento comunico que o Santuário de Fátima irá celebrar a grande peregrinação internacional aniversário de maio sem peregrinos fisicamente presentes. Sem aquela presença física de peregrinos, sem aquela multidão como era habitual. Suspender esta peregrinação de maio nos moldes habituais é um ato de responsabilidade pastoral e também um profundo ato de fé, que comunico com o coração em lágrimas, porque sei da importância deste momento, em particular para tantos milhares de peregrinos que aqui vêm em busca de alimento, um conforto espiritual, de paz para o ano inteiro. Uma decisão anunciada pelo Bispo de Leiria Fátima há algumas semanas para propor outra forma de peregrinar. O recinto do santuário estará vazio, mas não deserto. Ainda que separados fisicamente, estaremos todos aqui espiritualmente unidos, como Igreja, com Maria, de modo intenso e com o coração cheio de fé. Não se peregrina só a pé e com os pés ou com a deslocação física. Também se peregrina com a mente e com o coração. Quer dizer, fazendo uma peregrinação interior, na busca de luz e de verdade, de regeneração e de cura, de conforto espiritual e de paz, no encontro do peregrino consigo mesmo, com a Mãe Celeste e com o mistério de Deus, para continuar a caminhar com a força da esperança.
Peregrino pelo coração é a proposta do Santuário de Fátima para estes dias até ao 13 de maio. Uma forma de peregrinação na casa de cada peregrino. Não podemos contar com a vossa presença física, mas gostaríamos de contar convosco. Porque não se peregrina só com os pés, mas também com o coração, proponho-vos que façais connosco uma peregrinação pelo coração. Uma peregrinação por etapas, do dia 4 ao dia 13. Uma peregrinação em que o caminho não é físico, mas interior. Que em cada dia, cada uma e cada um de vós faça um momento de reflexão e oração de acordo com as propostas que disponibilizaremos. E que em cada noite acenda à janela uma vela até à procissão de velas do dia 12. Faremos assim uma bela procissão de velas difundida por todos os lugares onde viveis e vos encontrais. A proposta do Santuário de Fátima nos passos de uma peregrinação pelo coração, divulgados também no portal da agência Eclésia. E assim chega ao fim o programa de hoje. Lembro que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.